Nós temos a parte da fachada. Então nós temos uma árvore importante que foi conservada, inclusive. Essa árvore é iluminada para ser destacada, que é importante entender, né, que é uma árvore um pouco secular ali na região, inclusive. E aí nós iluminamos para fazer um coroamento e como se fosse uma moldura da própria fachada. Obviamente nós não temos uma iluminação de fachada específica, né, por ser uma escola, não houve esse interesse comercial, muito pelo contrário, uma escola muito low profile, a marca Albric é muito low profile, né, e ela tinha esse interesse de não ser destacado muito nessa paisagem urbana, na própria rua. Nós temos o próprio brise da fachada, ele dá um pouco de transparência, então as próprias áreas internas da escola representam a iluminação da fachada, como se fosse uma window light, e ela fica iluminada, fica dando transparência. Depois, ao entrar na escola, nós temos a recepção é um grande pátio também coberto, onde as mães e os pais se confraternizam com os alunos e com os filhos e também com os professores, com os coordenadores. E essa iluminação é indireta, nós usamos muito a luz indireta. Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto foi esse conceito apresentado e foi esse o conceito que aprovaram, né, de uma luz indireta para valorizar inclusive os forros, para valorizar um pouco o pé direito, né, que em muitas áreas não era tão grande assim, tão alto. Então a luz indireta dá essa percepção de maior pé direito, de maior espacialidade, e aí nós usamos os perfis da Light Design com a luz indireta, muito próximo ao forro, em torno de 30 centímetros do forro, para não reduzir a sensação de pé direito. E essa luz indireta deu uma grande sensação, de fato, de luminosidade para todas essas áreas, né? Nós usamos LEDs de alta eficiência, LEDs em torno de 130, 140 lumens por watt, o que proporcionou essa luz indireta ter um resultado de luminância bastante interessante, né, dentro dos padrões todos necessários para atendimento às normas e até um pouco mais. Com a luz indireta também, nós fizemos com que não houvesse ofuscamento, que fosse um conforto muito grande visual. Então nós não temos luzes focais, nós não temos efeitos de luz pontual, e isso faz com que haja uma maior percepção do ambiente de uniformidade, né, dando maior percepção de claridade, como eu disse, para que houvesse, inclusive, uma sensação de que a luz natural estivesse entrando dentro desses espaços, né, com uma temperatura de cor em torno de 3000 K, que nós entendemos que é a temperatura de cor mais relaxante, um pouco mais de acalmar essa parte toda dos alunos, de brincadeira, de chegada e saída da escola. E essa cor foi muito bem aceita, né? Inclusive depois de instalado, todo mundo fez o comentário de que a cor da luz estava muito interessante, muito gostosa, né? E até não era só gostosa do ponto de vista de percepção, mas era também do ponto de vista do conforto visual, pelo fato de termos uma luz indireta que não dá o nível de glare e ofuscamento que muitas vezes a iluminação pontual daria, né? Então essa foi uma escolha muito feliz. Nós temos esse tipo de iluminação em todos os ambientes, seja na cafeteria, seja na recepção, nas escadas e nos corredores. Os corredores, as circulações todas as salas de aula, elas são voltadas pela planta da arquitetura, elas são voltadas para um pátio interno. E esse pátio interno, inclusive, ele recebe a luz natural e quando chove ele tem um teto retrátil que faz a cobertura para não entrar chuva. Mas esse pátio é o coração da escola. Todas as crianças, ao saírem da escola, eles já estão nessa circulação que contorna esse pátio interno, e esse pátio interno tem árvores,
né, o que traz aí a biofilia presente no projeto também arquitetônico e que faz também com que as crianças se entrosem e se identifiquem muito com esse verde, né, o que também é muito salutar para uma escola. Esse pátio acontece de tudo ali dentro, as crianças brincam, as crianças sentam, as crianças estudam, inclusive, elas muitas vezes fazem deveres de casa, muitas vezes ajudam uns aos outros e ficam ali sentados no chão ou nos bancos estudando e contribuindo para fazer algum trabalho em grupo. Então é um pátio de atividade muito intensa, né? E essa iluminação toda é indireta. Nós fizemos o contorno da iluminação através de um perfil embutido de LED. Todo o conceito visual estético da iluminação é linear para que houvesse essa sensação de uniformidade e essa linearidade acompanhando o desenho da arquitetura, acompanhando o desenho do prédio. Nas circulações foi um trabalho muito intenso que tivemos no desenvolvimento do projeto, porque as instalações são todas aparentes, não há forro de gesso. Essas instalações aparentes nós quisemos sim demonstrar e visualizar com a luz indireta para essas instalações. Nós assumimos essas instalações porque essas instalações inclusive são didáticas aos alunos, né? Como que se processa um sistema técnico, um sistema de instalações numa escola. O que é água fria, o que é água quente, o que é água de chuva, coleta de água pluvial, o que é água, inclusive, para incêndio, né, que são os tubos vermelhos de incêndio. Então, passou a ser um elemento didático e educacional a própria instalação da técnica da escola, né, com o sistema de ar-condicionado, os dutos de ar-condicionado aparentes. Nós só usamos realmente, só foi usado forro nas salas de aula por uma questão acústica. Quanto às outras áreas, não foram deixados todos aparentes, né, com o intuito que eu já falei anteriormente. E essa iluminação, ela foi feita através de um microperfil, o perfil assimétrico, que ele ficou de sobrepor, instalado na viga, né, na parte inferior da viga, iluminando o seu teto. Então essa luz, quando você vai lá, você vai ver uma luz como se realmente fosse uma iluminação de uma peça interessante de museu que eu estivesse acentuando. Então todas as circulações, os 3 andares do prédio foram feitas dessa forma, o que trouxe muito interesse, inclusive, como eu disse, de valorizar toda a parte técnica de instalações. A parte do pátio coberto, nós resolvemos trazer uma iluminação, que é uma luminária que ela é toda, parece uma cadeia de DNA, ela é toda trabalhada também com desenho não orgânico, um desenho ortogonal, formando inclusive hexágonos, para que mostrasse até para os alunos formas, né? Então essa iluminação traz formas de elementos geométricos bem interessantes também. Então toda a iluminação foi, de certa forma, com uma função não apenas de iluminar, mas uma função também de educar, né, de trazer alguma informação, trazer algum conhecimento da sua forma ou da sua, inclusive, do seu efeito de luz. O jogo de luz e sombra também foi muito definido durante todo o projeto. Nós queríamos que a iluminação fosse um elemento a mais de educação, de informação. E nós conseguimos, através do uso dessas luminárias, perfis de alumínio extrudado, da Light Design, né, que, como eu já disse, tem uma eficiência muito alta e nos deu maior possibilidade de reduzir a quantidade. Então o teto é limpo, a escola toda com uma quantidade de luz, de luminárias muito pequena. Fizemos um espaço, os espaços você olha de forma muito clean,
com o efeito da luz muito presente, mas a luminária participando como um coadjuvante dessa arquitetura, sem chamar muita atenção, sem se destacar muito, a não ser essa do pátio interno, que teve já essa forma geométrica definida anteriormente, e os arquitetos é que desenharam a sua forma da maneira como eles acharam melhor para representar essas formas dos hexágonos. Então, todo o projeto foi feito assim, todo o projeto foi concebido através do entrosamento entre arquitetura e iluminação. Muitas vezes a arquitetura mudou a paginação de forro ou ela entrou com algum elemento para que nós pudéssemos explorar com a iluminação, como é o caso das escadas, que nós pusemos um perfil também nas escadas, para que fosse iluminada as paredes, que são paredes em concreto aparente, é uma estrutura muito high-tech, é uma estrutura industrial, então o projeto todo é com uma moldagem específica, como se fosse uma definição industrial de pré-moldagem. Todas as salas são iguais, são módulos que você pode aumentar ou diminuir de acordo com o uso desses espaços. Você pode aumentar as salas eventualmente se você quiser, ou você pode reduzir as salas. Então esse sistema modular da arquitetura possibilita inclusive um master plan de desenvolvimento, e de crescimento da própria escola. Na parte superior nós temos um pátio que é o rooftop, que é um pátio a céu aberto, onde as crianças vão tomar sol, onde as crianças se confraternizam, inclusive também existe uma horta dentro nesse espaço que elas vão colher os alimentos que vão ser usados no restaurante. E também a parte da iluminação dos sanitários para trazer mais aconchego, então eu também tenho uma iluminação mais difusa, eu tenho uma iluminação mais confortável. Você não tem ponto focal em nenhum momento do projeto, nós abolimos o ponto focal, não entendemos que era importante usar e que era necessário usar o ponto focal, não tinha que dar destaque a nada, muito pelo contrário, o elemento da arquitetura era mais importante do que qualquer outro elemento em si. E aí sim você vê uma uniformidade e você tem na escola toda, do começo até o último ambiente, você tem o mesmo visual, a mesma solução de iluminação, sem desigualdade, sem choques e sem conflitos de um ambiente para o outro.